Você conhece algum líder improvável que deu certo? Algum líder que ninguém apostava nele e de repente se tornou um grande ícone da liderança? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Líderes improváveis que deram certo. Não saia daí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta no HDL Podcast. Deus tem coisa nova para você. É curioso porque alguns líderes não foram forjados, formados, treinados para se tornarem notórios no seu tempo, na sua época, deixando um lastro de influência para o futuro. Alguns líderes são, de fato, improváveis. Mas gente que deu certo. E eu queria hoje tratar desse assunto com você. E vou recorrer ao texto de Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19, porque foi exatamente o time que Jesus montou, o grupo que Jesus formou, que nós chamamos de apóstolos. E esse texto aqui mencionado tem alguns princípios muito, muito importantes no que tange à escolha da liderança. Mormente a liderança na casa de Deus. E eu vou trazer para você aqui alguns pontos que eu acho importantíssimos. Então, eu vou lendo o texto e vou tirando as lições. Está escrito: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. É interessante que Jesus sobe esse monte não porque queria escalar uma montanha, não por alpinismo. O texto paralelo de Lucas 6, 12 a 16, diz que Jesus subiu esse monte e passou a noite inteira orando. E aqui está o primeiro princípio que eu quero destacar. Os maiores líderes que o mundo já conheceu foram líderes que vieram da parte de Deus em resposta à oração do povo de Deus. É Deus quem dá líderes. É Deus quem levanta líderes. É Deus quem capacita líderes. É Deus quem instrumentaliza líderes. É Deus que faz através dos líderes. Então, se nós queremos uma liderança saudável, seja em casa, seja na empresa, seja na igreja, seja na nação brasileira, nós precisamos orar para que Deus desperte líderes. É resultado de oração. A segunda coisa é a soberania de Jesus. E chamou os que ele mesmo quis. Aqui Jesus não trabalha como um democrata que vai ouvindo este, escutando aquele, pesquisando aquele outro e seguindo sugestões, indicações, para depois formar todo o conjunto da conclusão para escolher a liderança. Na verdade, ele escolhe de forma soberana, em resposta à oração. Essa escolha não é uma escolha humana. Essa escolha não é em virtude de capacidade administrativa, ou mesmo por recursos financeiros, ou porque este é talentoso, aquele outro nem tanto é. E eu vou selecionando do ponto de vista de critérios humanos, terrenos. Não. O texto nos informa que Jesus chamou os que ele mesmo quis. Ele é quem escolhe. Ele é quem separa. Ele é quem chama. Ele é quem capacita. Ele é quem usa. Ele é quem instrumentaliza. Ele é soberano na escolha. Terceira lição. E vieram para junto dele. Aqui Jesus é o capacitador da liderança. Ele não deu aulas teóricas. Ele não entregou uma apostila. Ele não entregou para os discípulos uma bibliografia
que eles deveriam ler. Não. Ele chamou-os para si. Vieram para ele. É na convivência com Jesus que nós encontramos o verdadeiro treinamento para a liderança eficaz. Porque um líder não é tanto o que ele sabe, é quem ele é. O líder é, e depois ele faz. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. A vida do líder é a vida da sua liderança. E se nós queremos líderes de verdade, precisamos ter líderes que conheçam a Deus, que andem com Deus, que tenham intimidade com Deus, que possam experimentar essa intimidade e comunhão com Jesus. Portanto, os escolhidos de Jesus vieram para junto dele. Em outras palavras, Jesus não os envia antes de eles estarem com ele. Porque o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. A comunhão com Deus é o grande fundamento da liderança cristã. Então Jesus os chama para estarem com ele. Quarto princípio. Então designou 12 para estarem com ele. Agora note você que ele vai designar. Ele vai nomear e estabelecer. E ele não os nomeia prioritariamente para fazer a obra. Ele os nomeia prioritariamente para estarem com ele, o Deus da obra. A obra de Deus é mais importante do que o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. A comunhão com Cristo é mais importante que o trabalho para Cristo. Relacionamento com ele é mais importante que atividade para ele. Portanto, esses homens, antes de irem, precisaram ficar. E ficar na presença de Jesus. Olhar para Jesus. Aprender com Jesus. Imitar Jesus. Observar como Jesus se portava nas mais diversas circunstâncias. Aprenderem a serem humildes e mansos de coração. Aprenderem a buscar as primeiras coisas primeiro. Aprenderem a depender de Deus em oração, em vez de serem assodados nas atividades sem reflexão. Portanto, esse quarto princípio é vital, porque o texto nos informa que Jesus designou 12, de tantos discípulos ele designou 12 para estarem com ele. Aqui está o ponto. É permanecer em Cristo. É andar com Cristo. É conhecer a intimidade de Cristo. É ter um relacionamento próximo, estreito e íntimo com Cristo. Sem o que a liderança não será eficaz. E agora, em quinto lugar, está escrito: para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja você que a atividade para fora é resultado de uma intimidade para dentro. Eles não foram enviados a pregar e a expelir demônios, senão depois de terem um profundo, íntimo, relevante relacionamento com Cristo. Nós vivemos uma sociedade do performance, a sociedade dos resultados, do palco, das luzes, das fumaças, dos brilhos, dos holofotes. Os homens valorizam muito isso. Mas Jesus, ao treinar um grupo de líderes improváveis, o Senhor deu prioridade a relacionamento mais do que a atividade. Jesus designa esses homens primeiro para andarem com ele, estarem com ele, e só então os capacita e os envia para pregar e expelir demônios,
para proclamar o Evangelho e libertar os cativos. Aqueles que querem pregar e expelir demônios antes de estarem com Cristo, botam o carro na frente dos bois. Invertem os papéis. Porque a prioridade fundamental é exatamente isso. Primeiro você está com Cristo, depois você trabalha para Cristo. Primeiro você conhece a intimidade de Cristo, depois você realiza a obra de Cristo. Primeiro você vem, depois você vai. De certa forma, o Senhor segue este mesmo modelo mais tarde, quando disse para os discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. John Stott, tratando desta matéria, disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem não pode ser invertida. Primeiro capacitação, depois envio. Primeiro revestimento de poder, depois trabalho. Primeiro comunhão com Cristo, depois ministério de pregação e libertação. Ou seja, o Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. É isso que Jesus está pontuando para esses líderes improváveis, que eram homens galileus, exceto Judas Iscariotes, que eram homens iletrados, mas que viraram o mundo de cabeça para o ar, mas que impactaram o mundo a ponto do Evangelho, em 5 décadas, sair de Jerusalém e chegar a Roma. Líderes improváveis, mas escolhidos por Jesus, ensinados por Jesus, instrumentalizados por Jesus. Então vamos ao verso 16 que diz: eis os 12 que designou. Agora, Jesus vai fazer uma lista desses líderes improváveis. E eu exorto a você a pensar assim: se você estivesse montando o seu time, montando a sua equipe, formando a sua liderança, você escolheria esses homens aqui? Porque o primeiro nome da lista é Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Simão era um camarada extraordinário, talvez esquentado, sanguíneo, temperamental, aquele indivíduo que falava antes de pensar, fazia para depois refletir, aquele cidadão que era uma espécie de gangorra espiritual, lá em cima, lá embaixo, capaz de uma fé robusta a ponto de andar sobre as águas e logo em seguida render-se à dúvida e à incredulidade e afundar. Capaz de declarações teologicamente irretocáveis: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastar Jesus da cruz e ser severamente repreendido por Jesus: arreda Satanás. És para mim causa de tropeço. Capaz de jurar fidelidade inegociável, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negar Jesus covardemente 3 vezes. O primeiro nome da lista é esse indivíduo inconstante, explosivo, que dorme no Getsêmani, mas na hora de lutar pega a espada para decepar a orelha do Malco. Jesus pode chamar a gente à semelhança de Simão Pedro. Quem sabe você seja um. Mas as nossas limitações não são um impedimento para Jesus nos usar. O segundo nome da lista está aí no verso 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Aqui estão 2 irmãos, Tiago e João. Homens explosivos, filhos do trovão.
gente com os nervos à flor da pele. Irmãos que buscavam primazia, irmãos que disseram para Jesus, quando os samaritanos não quiseram recebê-los na sua aldeia: Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir essa gente? É pedra bruta que Jesus vai lapidando, forjando, formatando, para usar com tanta graça. A ponto de João, sendo filho do trovão, vai ser mais tarde considerado o apóstolo do amor. É o que Jesus faz na vida de um líder improvável. Ele muda, ele burila, ele transforma, ele adequa essa pessoa para uma grande obra. Aí você prossegue na leitura e diz no verso 18, André é irmão de Pedro. Se Pedro é aquele camarada de frente, do palco, das luzes, das palavras, dos gestos grandiloquentes, o André, irmão dele, era reservado, pacato, calado, prático, que não tinha tanta projeção, mas é alguém que leva as pessoas certas a Jesus. Foi ele que levou o seu irmão Pedro a Jesus. Foi ele quem descobriu o rapazinho que estava lá com um lanche no meio da multidão, 5 pães e 2 peixes, e levou esse caso a Jesus. É alguém que chega numa festa e ninguém fica sabendo que chegou, mas alguém que trabalha nos bastidores e faz as coisas acontecerem. Então Deus tem líderes espalhafatosos e Deus tem líderes reservados, improváveis, mas transformados por Jesus. O texto segue e diz o seguinte, Filipe, esse Filipe era aquele camarada meio cético, sabe? Meio cético. Porque Jesus está na sua aula de despedida, lá em João 14, falando do céu, falando da casa do Pai, falando da promessa da sua vinda. E Filipe, como que levanta a mão no fundo da sala e diz assim, Senhor, faz o seguinte, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus olha para ele e diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, você não sabe que eu e o Pai somos um? Ou seja, gente que tem dificuldade em entender as coisas. Gente que escuta, parece que a mente não abre. Líder improvável. Mas trabalhado, transformado e burilado por Deus. Olha que coisa extraordinária, tem esperança para você e para mim. Mas o texto prossegue e fala de um outro nome, está escrito aqui, olha aí, veja comigo, Bartolomeu. O Bartolomeu era aquele cara preconceituoso. Quando Filipe teve um encontro com Jesus, olha, nós achamos o Messias. Ele é Jesus de Nazaré. O Bartolomeu olhou, perguntou, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É aquela pessoa que é preconceituosa, que olha os outros de cima para baixo, que acredita que o homem precisa vir de uma geografia nobre, de uma família nobre e de uma nobre condição para ser usado por Deus. Jesus pega esse tipo de homem improvável para trabalhar e transformar esses homens em grandes líderes que impactam o mundo. A lista prossegue e diz que também está lá, Jesus chama o Mateus. Ora, o Mateus era um funcionário público, ele era um empregado da Receita Federal. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Era um cara odiadíssimo pelo povo judeu. Diríamos nós, um cara da extrema-direita que é empregado do Império Romano. E Jesus chama esse camarada.
incluí-lo no seu time, para fazer dele um instrumento nas suas mãos que vai escrever o grande evangelho segundo Mateus. Mas Jesus chama gente diferente ainda, olha comigo. Chamou também o Tomé. Gente, o Tomé era um cara incrédulo. Tomé era um cara que não tinha dificuldade de acreditar nas coisas. Jesus está falando lá, portanto, do céu, da casa do Pai. E Jesus diz, olha, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele diz, mas Senhor, para onde tu vais? Que história é essa? É um camarada que não discerne as coisas bem, que não faz uma leitura correta dos fatos, das verdades. Quando Jesus ressuscitou e apresentou os seus discípulos, ele não estava presente, e contaram para ele, olha, Jesus apareceu. Eu falei, eu não acredito não, a não ser que eu ponha o dedo lá na ferida, eu não creio. E Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Gente improvável, que Jesus toma, que Jesus usa, que Jesus transforma, que Jesus instrumentaliza. Mas está escrito aqui ainda que Jesus chama o Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu são pessoas desconhecidas. Ficaram no anonimato. Essas pessoas não foram conhecidas. Mas Jesus usa gente assim, que não aparece nas manchetes, que não está no topo da lista, que ninguém olha e diga, olha, isso aí vai ser um grande líder. Não, aliás, ele nunca vai sair do anonimato. Mas gente chamada por Jesus, usada por Jesus. Mas em penúltimo lugar, Jesus chama Simão Zelote. Zelote, gente, era um partido, um grupo radical, diríamos nós hoje de extrema esquerda, que defendia o uso de armas para lutar contra o Império Romano, como de fato aconteceu no ano 66 na Guerra Judaica. E Jesus põe de um lado um Mateus e de outro lado um Simão Zelote. Um que era funcionário do Estado e outro que quer lutar com armas contra o Estado. E bota no mesmo time, no mesmo grupo, com diferenças tão gritantes, mas que vão sendo forjados, formados, formatados, burilados e instrumentalizados e usados para a glória de Deus. E finalmente Jesus chama Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E Jesus nunca se enganou com Judas. Jesus sabia quem ele era. Jesus, entretanto, não o desmascara, senão no finalzinho, na mesa da ceia. E eu quero dizer para você que Jesus, ainda hoje, está recrutando líderes. Jesus, ainda hoje, está levantando obreiros. Jesus, ainda hoje, está pegando gente improvável e fazendo delas grandes líderes para a glória do seu nome. Eu fico olhando, por exemplo, talvez jamais nós pensaríamos que um Saulo de Tarso fosse o grande bandeirante da fé, o grande desbravador do reino, o grande apóstolo Paulo. Talvez nós jamais poderíamos esperar que um homem que se acovarda como Pedro vai enfrentar o martírio. E na hora de ser executado, como cidadão comum que era, e foi condenado a ser crucificado, ele responde, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo, e com esse gênero de morte ele glorificou a Deus. Não subestime aqueles a quem Deus escolhe, a quem Deus levanta, a quem Deus ensina, a quem Deus instrumentaliza. Porque no reino de Deus a pirâmide está invertida. Aqui no mundo grande, aqui que tem muita gente para servi-lo, no reino de Deus,